Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos estudando Salvação, a obra de redenção da humanidade. Lição de número 7 tem por título Arrependimento e Conversão para a Salvação. Estou acompanhado hoje, nosso amado irmão Elias, ali de Parque São Vicente. A paz do Senhor Jesus, querido. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor, os irmãos aí em casa, né? Todos que vão acompanhar essa aula, né? Que seja uma bênção para nós e que seja para a edificação da Igreja de Cristo Jesus, né, pastor? Lembrando que arrependimento é algo tão necessário que não tem como alguém dizer que foi salvo, que foi realmente agora... que entrou no reino de Deus, se ele não passar por essa porta do arrependimento. Não tem como apenas ele estar indo à igreja, ele apenas dizer que está gostando de frequentar a igreja, mas não ter passado por isso. É necessário, um dia, ele ter esse reconhecimento, ele compreender a sua situação, sua condição de pecador, sua condição de que tem uma vida distante de Deus, e realmente quando ele reconhece isso, e aí sim ele está sendo atraído para realmente ser transformado. É uma necessidade nesses dias que haja uma pregação que traga as pessoas a arrepender-se, para que haja realmente conversão. Não seja apenas pessoas com emoções ou uma aproximação superficial das coisas de Deus, mas realmente seja alguém que necessita de Deus e do principal, né? Teremos no tópico primeiro sobre o conceito, o significado, né? O arrependimento e perdão, irmão Elias. Exato, pastor. E é como o senhor falou, né? É importantíssimo nos tempos de hoje, sempre foi, na verdade, né? Esse tema. Só que nos tempos de hoje, com as doutrinas, né? As tais chamadas teologias modernas, né? Inclusive já estão se pregando uma salvação sem arrependimento, né? É foco dessas novas teologias aí que você não precisa mais se arrepender, né? E isso não é novo também, né? Isso não é novo. Na Bíblia a gente vai ver que Paulo ele enfrentou esse tipo de problema lá atrás e nos nossos tempos isso se acentuou bastante. E é complicado quando você vê, principalmente líderes de grandes igrejas, grandes ministérios, né? E até respeitado e tudo mais, você vê ele pregar e dizer que na igreja dele ele não prega sobre pecado, sobre arrependimento, sobre essas coisas, que isso é coisa de derrotados. E ainda usa essa expressão, né? Pecado é coisa de derrotados, aqui a gente prega bênção, né? É complicado. E isso também acaba contribuindo com essas teologias modernas aí das igrejas, se é que assim a gente pode chamar, né? Mas tem que ser, dessas igrejas onde você não precisa mais se arrepender, né? Venha como está, né? Afinal de contas, prega João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, é aquele amor incondicional, né? Jesus já deu sua vida por todos aqueles que, por toda a humanidade, né? Que você não precisa mais, que o pecado já foi pago. Né? Todos os pecados da humanidade já estão pagos em Cristo lá na cruz e que agora é só viver a vida e pronto, né? E aí complica, né? Aí que tá. E hoje nós vamos tentar desmistificar esse negócio, né? Verdade. Para que não seja algo sem profundidade, sem raiz, sem estrutura. Eu vi porque alguém me disse que Jesus vai me abençoar, que Jesus vai fazer coisas grandes na minha vida e ele faz tudo isso. Porém, o começo disso é eu reconhecer que a grande coisa, a maior obra dele é a de salvação, de perdão, de oportunidade, de me colocar novamente religado em Deus. E o tópico primeiro, nós vamos entrar um pouco sobre o conceito, o que é arrependimento, para reforçar que o verdadeiro arrependimento é uma sincera tristeza causada pelo pecado, acompanhada de uma decisão de abandonar. Não adianta eu ter uma tristeza, olha, eu estou me sentindo mal, então, que eu fiz algo errado. Estou me sentindo mal, que eu estou tendo uma consequência dos meus erros. O verdadeiro arrependimento tem que ser algo que gere uma tristeza pelo pecado e, ao mesmo tempo, uma decisão em abandonar. Exato. Realmente tem que ser uma atitude, uma decisão. Reconhecer que isso ofende a Deus, que isso ofende a santidade de Deus e que só existe uma maneira de consertar isso, de tratar isso, de realmente acertar as coisas com Deus. Né? No Antigo Testamento,
tem uma palavra que tem esse sentido de retornar, converter, e tem uma outra palavra no original que é usada em textos que falam sobre Deus, que é uma palavra mais no sentido sobre mudar de propósito, momentos em que fala, olha, Deus se arrependeu, ali em Gênesis 6, alguns momentos não que Deus fez algo errado, mas ele está mudando de propósito em relação à condição do homem naquela situação. Mas já para o homem é uma outra palavra que é usada no sentido de retornar, converter. E no Novo Testamento a palavra usada é o grego metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, porque o arrependimento vai fazer pensar diferente. Agora, ter uma visão diferente das coisas. Esse é o principal que nós enxergamos para firmar esse conceito de arrependimento. Exato, pastor. Eu gosto dessa palavra, e é a central, né? Na questão do arrependimento, da conversão, né? Que é mudar de direção, a metanoia, né? Que a gente usa bastante, é bem conhecida. E tem mais duas palavrinhas também que eu achei interessante, que é o epistrefo, né? Que é uma palavrinha mais conhecida, né? Que é menos conhecida do que metanoia. E nós temos também metameleia, né? Só que essa metameleia é mais, vamos dizer assim, ela se aplicaria mais próximo do catolicismo ali, onde eles falam sobre a questão do... Não é um arrependimento, tá? Não é uma conversão, não é um arrependimento. É só mais como uma... Tem uma palavra no catolicismo que eles usam que é muito interessante, é penitência, né? É mais parecido com penitência, essa é uma tradução melhor. Ela não necessariamente precisa de um arrependimento, que aliás é uma, vamos dizer assim, uma corrente teológica do catolicismo, né? No catolicismo você não precisa arrepender-se, né? Basta que foi batizado desde criança e seguir os preceitos, os dogmas da igreja, né? Então, a igreja católica também ela não prega arrependimentos de pecado, né? Assim como outras religiões aí que a gente tem, né? Por exemplo, e esse epistrefo, né? Essa palavrinha aí, que é interessante também a gente, se os professores puderem pesquisar antes, né? Que é uma conversão. É como se fosse assim, o epistéforo é uma obra exterior, é um arrependimento externo, né? É quando eu demonstro esse arrependimento de forma externa. E metanoia é coração e mente, né? É uma mudança central do ser humano. Mudou meu coração, mudou minha mente, muda totalmente minha atitude. Então, essas duas palavrinhas aí que é interessante. Isso. E quando fala arrependimento, para trazer o perdão, é a importância de confessar diante de Deus, expor Exato. para Ele, errei, falhei, eu tenho que colocar para fora. Ele conhece tudo, sabe tudo, mas quer a nossa atitude de confissão, de entrega, porque a tendência da carne é jogar a culpa em alguém. A tendência da carne é tentar colocar sobre alguém. No primeiro casal, a Eva já jogou sobre a serpente, o Adão jogou sobre a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. A tendência do homem é sempre jogar em alguém, né? Se você conversar com alguém que está afastado nos caminhos do Senhor, é bem provável que ele vai colocar a culpa em alguém da igreja, ou a igreja, ou a liderança, alguém falhou, alguém errou. Dificilmente vai dizer, eu estou errando, eu estou nas minhas falhas. Porque quando ele está até reconhecendo, já está até próximo de voltar. Quando está reconhecendo, preciso voltar, preciso retornar, né? Mas é algo a tomar cuidado, que a carne não gosta de assumir. E é interessante, nós citamos aqui uma comparação, um contraste muito grande no primeiro tópico, sobre Davi e Saul. É algo que chama atenção a reação deles, quando confrontados com o pecado. Que Saul, embora foi pecados aparentemente menores, quando ele foi confrontado do seu pecado pelo profeta Samuel, ele simplesmente pediu, olha, então vem comigo para o sacrifício, vamos lá. Diante do povo ele quis estar bem. Profeta, ok, pequei, ok, mas vamos seguir aqui o sacrifício, vamos estar aqui aparentemente bem, tudo normal diante do povo. Então ele quis demonstrar uma aparência exterior. Enquanto Davi, a princípio tentou esconder, quando ele pecou adulterando, pecou cometendo o assassinato do soldado Urias, ele cometeu algo muito mais profundo, algo muito mais pesado, mas aquilo que a princípio ele tentou esconder, tentou acobertar, tentou consertar, tentou de alguma maneira remediar, né? Quando tentou trazer o esposo, fazer ele deitar com ela, quando tentou de algumas maneiras encobrir, mas um dia ele foi confrontado pelo próprio Deus, que usa o profeta Natan, vem e diz, e começa com uma parábola para depois mostrar, você esse homem, você que foi mal, você que foi injusto, você que tendo
tanto, foi e retirou o de alguém, destruiu de alguém, desfez de alguém. E aí o Salmo 51 mostra o derramamento de Davi, contrito, se derramando, se arrependendo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo que se fossem apagadas transgressões. Ele fala das multidões da misericórdia de Deus e que ele precisa dela. Então ele vem e diz, né, não me lance fora da tua presença, não retira de mim teu Espírito Santo, contra ti pequei. Ele reconhece que todo pecado é contra Deus. Exato. Na prática ele pecou contra a família de Urias, contra a família dela, contra a família dele, ele tinha esposas, ele pecou contra o reino dele, uma vergonha para o reino, ele pecou contra o exército dele, ele pegou um soldado fiel e mandou matar, ele pecou contra todo mundo, contra todos os lados ele saiu pecando, mas depois de juntar tudo e reconhece, eu pequei contra ti, todo o mal que eu faço, todas as pessoas que eu prejudico próximos, pessoas, meu exército, meu reinado, a mim mesmo, minha família, e eu pequei contra ti, ele reconhece. Então é alguém que se quebrantou diante de Deus. E esse foi o caminho para perdão. Reconhecimento, confissão, o pedido. Então é alguém que se entrega. E aí realmente recebeu o perdão de Deus. E aí como diz a palavra, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Exatamente, pastor. E vê a diferença, né? Saul, ele tentou uma saída política, né? Ele era mais político, para falar a verdade, né? Uma saída política, né? Aparecer bem perante o povo, né? Não, ó, ele não tá querendo, vamos dizer assim, usurpar uma área que não é dele, que é do sacerdote, não. Aí ele aparece, inclusive, vamos levar o sacerdote junto, né? Para mostrar a aparência, né? Como o senhor mesmo falou. E já Davi não, né? Davi, ele chega a falar nesses salmos que é como se fosse a podridão tivesse entrado nos ossos dele. Sabe por que você sentir um arrependimento tamanho que você achar assim, olha, graças a Deus eu nunca estive numa situação nesse extremo, mas para você sentir como se seus ossos estivessem se desfazendo, a podridão entrando nos meus ossos. E aí ele chega e fala, olha, realmente o pecado do homem, em última instância, em primeira também, né? Mas de verdade, em última instância, o pecado do homem é contra Deus, né? Que o pecado ofende Deus, o pecado ofende a santidade de Deus. E eu gosto também, pastor, uma comparação, por exemplo, quando a gente faz comparação entre Judas e Pedro. Os dois traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Judas traiu Jesus vendendo-o, né? E Pedro traiu negando. E ele negou veemente 3 vezes. E os dois, quando você olha a história dos dois, termina dizendo que Judas saiu dali arrependido amargamente. Quando a gente vai para Marcos também, que vai narrar a história de... Marcos não, Lucas, que vai falar sobre Pedro, fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente, né? Quando aquela cena que Jesus olha para ele, né? Quando está sendo levado, olha para ele, fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Vai falar, os dois traiu, os dois chorou amargamente, só que a diferença, Pedro, né? Ele se arrependeu de verdade. Judas, ele teve comoção, não era arrependimento. Porque se ele tivesse se arrependido, a primeira coisa que ele se agarrava era a Deus. E, no entanto, o que ele fez? Tirou a própria vida. Então, mostra ali a diferença entre o arrependimento e a comoção somente. Inclusive, a comoção pode levar o indivíduo a se punir ao invés de se agarrar a Deus, né? Pedro não. Pedro se agarrou a Deus, né? Ele reconheceu. E lá na frente, quando Jesus ele vai ter aquele encontro com Jesus, fica bem claro que ele entendeu os atos dele, né? Ao contrário, Judas. Verdade. Um outro exemplo que me lembrei sobre Esaú, onde em Hebreus 12, versículo 17, ele fala de um momento que Esaú teve também, que não foi um arrependimento genuíno. Foi um choro, ele realmente esteve ali se sentindo mal, porque ele havia perdido a primogenitura, vendeu, negociou, não valorizou. E aí, Hebreus 12, 17 diz, bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esse versículo cita, ele quis depois herdar a bênção. Então ele estava preocupado com a bênção, em ter de volta a primogenitura, ter de volta os direitos, mas não realmente, não se via em algum momento ele falando da linhagem de Abraão, as promessas em Abraão, tudo que Deus tinha para aquela família, as grandes promessas de coisas
tão tremendas que estavam lançadas sobre Abraão e agora chegaria ao próximo descendente, e ele não busca isso, ele queria a bênção, queria os direitos que tem de um primogênito. Então é um outro exemplo de que apenas o choro, o remorso, ou o pesar de uma consequência, um pesar de algo que eu estou sofrendo, não é o suficiente. Muitos podem estar num pesar, nossa, errei, agora estou mal, estou doente, destruí a família, estou preso, estou em alguma situação, estou com um processo, errei, estou me sentindo mal. Mas disso, para um arrependimento, ainda tem um caminho, ainda tem algo que precisa ser, compreender, que está contra a santidade de Deus, porque quando se realmente tem a mudança, tem uma atitude, que é o que João Batista dizia, né? Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, o fruto de resultado na sua vida vai ser um fruto que mostra, que comprova isso. Se você se arrependeu, vai ter um resultado, vai ter uma mudança, né? Como o Zaqueu, que após aquela visita de Jesus, conversando com Jesus ali, no outro dia estava mudado. Se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou devolver, eu vou consertar o que eu fiz. É um fruto digno de um arrependimento. Exatamente, pastor. Essa é a grande diferença, né, entre comoção e arrependimento. E, infelizmente, hoje dentro das igrejas a gente vê muita comoção, né? Vê muita comoção. Mas, de verdade, você vê irmãos que não perdoam o irmão. Ele está ali todos os dias no culto com o irmão, ele ceia, tá? Ele ceia. Todos os pastores, que é pastor, né, faz questão, né, de fazer aquela mesma liturgia que todas as igrejas é feita. Cada um examine a si mesmo, né, nós não vamos julgar, mas cada um se examine a si mesmo. E a pessoa toma a ceia, contém. Só que ali dentro tem pessoas que ele não perdoa. E ele e sente um certo prazer em falar, não perdoo. Vê que coisa. Então, infelizmente, há muita comoção e pouca metanoia, né? Pouca metanoia, pouca mudança de mente. A pessoa continua, se converteu, entende, né? Converteu, né? Entende da importância, mas por orgulho, muitas das vezes, né? Orgulho é uma coisa muito complicada, inclusive a gente vê a Bíblia, né, do trabalho que dá para combater a questão do orgulho do ser humano, mas muitas das vezes até por orgulho, vaidade mesmo da alma, orgulho é uma vaidade da alma, né? Quer queira, quer não, ele deixa de perdoar o irmão, ou seja, ele deixa de receber perdão, porque de verdade quem é perdoado é quem perdoa, né? Não é quem está sendo perdoado, né? A gente, quando nós perdoamos nosso próximo, de verdade, é nós que estamos recebendo perdão perante Deus, né? E ele entende que se ele não perdoar aquela pessoa, que aquela pessoa está em dívida, está em débito, eu vou deixar ele nessa dívida aí. Então vê que tem essa questão aí que é complicada, né, pastor? É necessário reconhecer em tudo que estiver errado. A ceia é realmente um instrumento de autoexame para que seja tratado tudo, consertado tudo. E bom é quando o homem reconhece. A ação de Deus sempre vem depois que o homem reconhece a pureza de Deus, a visitação de Deus, o tratar de Deus. Vem sempre depois que o homem reconhece suas falhas e seus erros. Exato. Até tem uma passagem em Jó 42, lá no final, quando ele estava já num caminho errado, onde ele havia questionado Deus, falado tanta coisa contra o que estava acontecendo com ele. Deus aparece, faz um monte de perguntas, questiona ele, lança outras perguntas para mostrar, fazer ele entender que os questionamentos dele estavam errados. E aí chega um momento, Jó 42, onde ele vem e reconhece então que ele estava errado nos seus questionamentos. Então ele vem e diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o que ele estava falando, ele reconheceu que ele estava falando demais, estava errado. Então, o homem deve reconhecer quando erra. Eu estava questionando, estava me tratando mais justo do que Deus, que eu queria comparecer ele para me defender e tratar minha causa. E agora eu me arrependo no pó e na cinza, falei o que eu não devia, falei que eu não entendia completamente. E aí ele se arrepende. Deus vem, visita, fala para ele orar, e aí Deus restaura. E o autoexame é para nós chegarmos diante de Deus. Senhor, tem coisas que eu estou errando, tem práticas, tem momentos, tem deslizes, tem pensamentos, tem momentos que talvez possam ser palavras que eu erro, que eu falo, Deus, estou aqui para confessar e pedir, me ajuda, me auxilia com teu Espírito Santo a vencê-las e viver uma vida que te agrada. Me arrependo de tudo aquilo que não te glorifica. Então me ajuda a ter uma vida que te honre, que te glorifique. Tópico 2, a conversão e a alegria nos céus. O arrependimento resulta em conversão, irmão Elias. Exato, pastor. Só para nós fecharmos aquele assunto, né, pastor? Não fecharmos, né, mas colocarmos uma discussão aqui também, porque além dessa discussão que não é mais necessário conversão, né, arrependimento, né,
e para a conversão não é mais necessário arrependimento, ele vem com um pacote por trás de tudo isso aí, né? E uma das coisas negadas, por exemplo, é a teologia, a doutrina do inferno, que faz parte da sistemática, a doutrina do inferno. E complica, porque quando a gente pega, por exemplo, o judaísmo ele não prega inferno, né? Para eles não existe inferno, né? E quando a gente vai para, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que são aniquilacionistas, né? Eles também não pregam inferno. Eles falam, eles defendem o termo grego, Gena, o que é o Gena, né? Gena, e outras aí, o Sheol, tá? E vai colocando todas essas questões aí. Eles falam, olha, na verdade isso aqui surge cá no Novo Testamento, e o significado era, estava falando daquele lixão lá de Jerusalém que queima e não apagava mais e tal, traz todo esse bojo aí para discussão, né? Para negar a questão da doutrina do inferno, tá? E, por exemplo, o judaísmo, ele fala que no final de tudo, da consumação dos tempos, né, que os ímpios também serão perdoados. Ele cria um certo espécie de purgatório, sabe? Você vai passar um tempo ali se purificando e depois, né, após esse período de purificação, uma vez que o mal foi banido, né, o inimigo, né, foi banido, já não há mais mal, você passou por aquela purificação e aí o período na purificação depende do seu esforço. Né? Então, se você for uma pessoa mais esforçada, você vai para o céu mais rápido. Se não for, que eles não chamam também de céu, né? Fala o mundo vindouro. O Testemunho de Jeová também usa, né? Mundo vindouro. Então, você passa naquele período ali, por purificação, depois dessa purificação, aí você tem a adentrar no mundo vindouro. Os Testemunhos de Jeová, eles são um pouco mais extremistas, porque eles vão logo que são chamados de aniquilacionistas, né? Porque eles falam que os que aceitaram Jesus na religião deles, né, na igreja deles, os que herdarão o reino dos céus, né? Inclusive aquele 144 lá, que é uma doutrina muito antiga deles, talvez seja porque o número deles era bem pequeno, né? Mas eles defendem que os 144 lá de Apocalipse, que reinarão junto com Cristo, são deles. O restante, aí eu falei, tá aí o restante. Então, o restante vão viver na terra restaurada, porque o Testemunho de Jeová prega que a terra vai ser restaurada, isso aqui que vai ser o paraíso, né? Então, Cristo reinará entre esses dois mundos. Os 144 lá nos céus com Jesus, que é os anciões deles, e o restante da humanidade, meros mortais aqui embaixo, e aqueles que não aceitam Jesus de forma alguma, vai ser apagado, né, da existência. Ele simplesmente nunca existiu, vai ser apagado. Tudo isso para negar o inferno, né? Tudo isso para negar a doutrina do inferno. Então, se eu não tenho um inferno, sinceramente, para que eu vou me arrepender de pecado? Para que eu vou pensar em pecado? Então, eu tiro o inferno da equação, tiro o pecado da equação, o arrependimento se torna uma coisa banal. Ou seja, a igreja, nesse formato aí, ela é uma mera agência de comunidade de bairro, né? Ela virou uma comunidade de bairro, uma agência de comunidade de bairro social, uma igreja social. Que esse é o evangelho que está se pregando hoje em dia, né? Um evangelho social, de amor ao próximo, né? E quando a gente fala de amor ao próximo, né, é com ironia mesmo, né? Que amor ao próximo é um requisito mínimo para um cristão, né? Então, a gente vê isso aí é uma fé sem arrependimento. Né? Uma conversão sem arrependimento, que é o que nós falamos anteriormente. Cria-se uma conversão sem arrependimento. Aí a pergunta sua, né, pastor? É possível uma conversão sem arrependimento? Aí a gente vai pegar por que eu vou me arrepender de pecados. Aí eu pego lá, igual o pastor falou, de todos aqueles termos que tem no Antigo Testamento, com outros significados, né? No NT. E no Novo, a gente abre o Novo Testamento, João Batista. Começa o ministério falando o quê? Arrepender que o reino de Deus está próximo. Tá. E João fez todo o seu trabalho ali, vê gente se arrependendo, sendo batizado e tal. João encerra o seu ministério, vem Jesus com o mesmo discurso. Arrependei-vos, pois o reino de Deus já chegou. E o discurso é o mesmo, arrependei. E quando manda os seus emissários, né, os seus apóstolos, os 70, tanto os 70 quanto os 12, né, em missão, uma das coisas era: aquele que se arrepender e ser batizado será salvo. Arrependimento, inclusive, é um requisito para ser batizado, né? Perante a palavra de Deus. Eu preciso me arrepender para me ser batizado, lavado, né? Que é pelos dos meus pecados. E então, quando a gente olha para a Bíblia, não tem espaço para uma conversão sem arrependimento de pecados. Senão, é o que nós falamos, vira uma agência social.
de bairro, né? A igreja. E Jesus sempre tratou firmemente esse assunto. Foi o que mais falou sobre o inferno, foi o que mais foi radical contra o pecado. Então Jesus, ele era amável com as pessoas, mas feroz contra o pecado, feroz contra aquilo que atinge e fere a santidade de Deus, nos despertando sempre a aborrecer, rejeitar, ter uma abominação tamanha com o pecado, ao ponto dele ir para a cruz e padecer toda humilhação por causa do pecado. Então hoje nós temos esse compromisso. Então Jesus é aquele que sempre falou firmemente, e é algo que hoje em dia é algo que a cada vez mais vai se fechando as portas para que não se fale nisso, não se confronte as pessoas, não ofenda as pessoas. Legislações vão sendo criadas ao longo do mundo para que não se possa falar algo que fira a consciência do outro, e aí dessa forma o diabo vai trabalhando, vai blindando as pessoas do mundo para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, e vai tentando a cada dia fechar portas, a cada dia proibir a palavra, proibir a pregação pública, proibir que você fale fora, e depois vão criando meios de trabalhar para que não se fale dentro das igrejas, né? E vai sempre querendo mudar. A serpente não desiste de distorcer a verdade. Ele sempre trabalha e age. Então é algo muito sério a ser mantido pela igreja. Para ter uma igreja saudável, uma igreja que fala sobre o pecado, fala sobre o inferno, fala que é necessário arrependimento para a salvação. Nós citamos aqui o caso do filho pródigo, que é alguém que reconheceu e decidiu agir, se levantar para falar com o pai, confessar, e aí sim foi recebido, mostrando que o pai quer esse perdão, quer esse retorno, quer esse arrependimento, porque o evangelho não é uma ofensa. É diferente do que você querer expor a pecaminosidade para derrubar uma pessoa. É o contrário, é expor a situação para tratar a pessoa. É a diferença do diabo e a ação do Espírito Santo. O diabo mostra, olha, você é um pecador. E o Espírito Santo também mostra, você é um pecador. Mas o propósito é diferente. Enquanto o diabo mostra, você é um pecador, você não tem jeito, você não tem solução, você é um derrotado, você é indigno, Deus não quer você. O Espírito Santo é o que mostra com um propósito diferente. Você é o pecador, mas Deus te ama e quer te libertar, te mudar, te perdoar. Então, a diferença, né? O diabo é aquele que convida primeiro, vem, experimenta, vem e faz. E aí depois que a pessoa faz, ele diz, não tem mais jeito. Você agora é culpado. E o Espírito Santo é o contrário. Olha, caiu, mas Deus quer te levantar. Errou, mas Deus quer te ensinar e te ajudar. É sempre esta oposição. A palavra e o Espírito Santo nos chamando. Olha, você tem que despojar o velho homem. Deixa o velho com suas atitudes, seus hábitos e se reveste do novo. É o que Deus tem para nós, né? Deixa o velho, se reveste Exato. de novo. Então, não é um confronto para denegrir alguém, mas é para mostrar como um diagnóstico. A palavra e o evangelho vêm para ser um diagnóstico. Olha, a sua situação é essa. O diagnóstico é enfermidade grave. E o tratamento, o remédio é aqui, é Jesus. É a salvação através de Cristo. Exato, pastor. E é como o senhor mesmo falou, né? A questão é a mesma tática usada. Eu costumo dizer que o diabo ele não é tão criativo, porque é os mesmos truques de sempre. Lá do Éden foi usado a relativização da verdade, é o que acontece hoje. O que está mais em voga hoje é a relativização da verdade, né? Em todas as áreas, inclusive nas áreas éticas e morais. Eu esses dias assisti num programa na área jurídica, né, que eu gosto de assistir, e de pesquisar nessa área, questão ética e moral, tá? Na área jurídica, né? E, inclusive, o apresentador, né, falando, né, um canal até, um dos maiores canais aí da TV a cabo, né, de notícias. E aí ele falando sobre essa questão da ética, ele falou, olha, não necessariamente você precisa ser ético. Mas você precisa parecer que você é ético, né? Então, a questão aqui não é se você é ético, mas na sociedade que nós vivemos, a gente tem que parecer éticos. E a bancada, assim, de umas 5, 6 pessoas concordando e endossando. Aí eu falei, como assim?
Então eu não preciso ser ético, eu só preciso parecer, ou seja, na sua frente, né? Então vai depender do público, né? Assim, na frente do pastor, eu tenho que manter uma certa ética diferente, né? Ortodoxa, cristã. Aí eu não estou na frente do pastor, estou na frente dos meus colegas de trabalho, são todos, não são cristãos, não são convertidos. Aí minha ética é outra, meu comportamento é outro. É justamente isso. E se a gente for olhar, faz todo sentido para o presente século, né? Porque se eu aceitar que existe o pecado, se eu começar a futucar essa coisa, inferno, pecado, arrependimento, conversão, aonde que eu vou chegar? Eu vou chegar até mim. Aí eu começo a enxergar os meus pecados, né? Os meus erros, meus defeitos, os meus pecados. E eu não quero tratar dos meus pecados. Eu não quero me expor. Eu não quero que meus pecados sejam expostos. Muito menos para mim, nem para mim, muito menos para a sociedade. Então, nada mais, vamos dizer assim, mais provinciano, né, nos dias de hoje, do que eu tratar o pecado e a doutrina do pecado, do inferno, arrependimento, questões de ética, moral, religião. Eu colocar aquilo ali numa visão filosófica social, que é o que a teologia progressista faz hoje, né? Que é o maior perigo que nós temos hoje em dia teológico, é a teologia progressista. Isso é coisa antiga, né? Inferno. Aqui é a história do grande nome lá da igreja lá, né? Fundador de uma igreja aí. Aqui eu não prego sobre arrependimento, sobre pecado. Pecado é coisa de gente derrotada. Aqui a gente fala sobre vitória, fala sobre prosperidade, aí vai. Então, assim, essa mentalidade progressista, de teologia progressista, infelizmente, ela entrou em todas as igrejas, e aí, quando a gente fala todas as igrejas, vamos deixar bem claro que nós somos assembleianos, arminianos, mas nem todo mundo que estão dentro da Assembleia é arminiano e tem uma visão da Bíblia como nós temos, por exemplo, né, pastor? Então, e essas sutilezas aí é as mesmas que o diabo usou com Adão e Eva lá no paraíso, continua usando nos tempos de hoje. Não tem nada de novo debaixo do sol, né, pastor? E lembrando que quando se fala em arrependimento, não é apenas de algum ato específico. Eu lembrar de algo mais grave e isso é o que eu tenho que me consertar para me converter. Não. A própria vida sem adorar a Deus acima de tudo. A própria vida sem servir a Deus, sem se aproximar de Deus. Já é uma vida que não glorifica a Deus, já é uma vida perdida. Então, a pregação a sua vida precisa estar em Deus, estar em Cristo, estar acertado com Deus, não há um justo sequer. E aí, essa sequência de pregações de arrependimento que a gente vê no Novo Testamento é muito interessante. O próprio João Batista é o primeiro, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Depois o próprio Cristo convidando as pessoas: arrependei-vos, é chegado o reino. Ele próprio em pessoa estava ali. Depois ele treinando seus discípulos, ele foi enviando para as cidades. E aí Marcos 6:12 diz: saindo eles pregavam que se arrependessem. E aí depois, após a ressurreição, Jesus vem e diz: olha, está escrito, convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Ou seja, a mensagem de Jesus clara foi: olha, vamos para o mundo todo, todas as pessoas, pregando arrependimento. Depois do Pentecoste, Pedro vai e prega: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Depois a gente vê o apóstolo Paulo lá em Atenas, na sua pregação, Atos capítulo 17, versículo 30, dizendo que Deus quer que todos em todo lugar se arrependam. Então a pregação do apóstolo Paulo lá na Grécia era arrependimento, lá no meio dos filósofos, onde as ideologias, filosofias podiam ser diversas, mas ele foi com a mensagem certeira: Cristo, ressurreição, arrependimento. O evangelho, a base é essa, não tem como você fugir disso. Exato. Por mais que ela se adapte um pouco da linguagem, um pouco da forma de abordagem, mas a estrutura principal para que haja uma conversão genuína, uma igreja verdadeira, é passar pelo arrependimento, que desperta o crer em Jesus, que é a solução para esse arrependido, que é a solução para esse que reconhece, né? Então a gente vê essa ação do Espírito Santo na igreja primitiva, que tem que ser continuada na igreja de hoje.
não pregar só a bênção, não pregar só a vitória, não pregar só a prosperidade, não pregar somente o conforto e bem-estar, né? Deus vai te dar tudo, vai te presentear com o melhor dessa terra. Ele pode fazer muita coisa boa dessa terra, mas o principal não é isso. O verdadeiro evangelho não pode ser só isso, nem fundamentado nisso. Para que as pessoas logo não se decepcionem. Estou aqui esperando bênção, vitória e grandes coisas. Se demorar muito, eu desisto disso e vou embora. Né? Agora, o convertido não. Ele foi alcançado, liberto, salvo, perdoado. Então, ainda que ele sofra, ele sabe que está indo para o céu. Ainda que ele padece, ele sabe que vale a pena padecer, porque está visando a eternidade, que é totalmente diferente a visão. Exato, pastor. E quando a gente olha para essa questão, negar isso, não faz sentido nenhum os mártires. Não faz sentido nenhum Pedro morrer por essa palavra que diz que não precisa de arrependimento de pecado. Porque qual é o fundamento se eu não for pregar, se o evangelho não for pregado para arrependimento de pecado? E qual é o fundamento de você dar sua própria vida, como Paulo deu, Pedro deu, Estevão, o primeiro mártir, né? Qual é o propósito de morrer por Cristo se isso não vai salvar ninguém, né? Se essa palavra não salva, se Cristo, como eles dizem, né, lá em João 3,16, já está todo mundo salvo, não faz sentido nenhum. E eu gosto dessa parte aqui que foi colocada aqui, pastor, que você colocou, justamente essa de 2 Coríntios, né, 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aí eu gosto de Atos também, porque Atos ela encerra inclusive essa questão, né? Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos do 3, do 1 ao 5, eu vou ler aqui rapidão, só por causa do tempo, mas é interessante, Lucas, né? Quando eu vou para Lucas 3, do 1 ao 5, a minha versão é da Peshita, então pode ser que esteja um pouquinho diferente, tá? Mas do 1 ao 5, o versículo 13 vai dizer o seguinte, tá? Capítulo 3, do 1 ao 5. Naquele mesmo tempo chegaram alguns que lhes contaram acerca de alguns galileus cujo sangue Pilatos misturaram com seu sacrifício. 3, do 1 ao 5, isso. Mas Jesus respondeu-lhes dizendo, vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos aqueles galileus e por isso lhes ocorreram assim? Não. Antes vos digo que também todos vós perecereis de igual modo, se não vos arrepender, né? Se não vos arrepender. Se não vos arrepender. Aí o 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre em Siloé e os matou eram mais pecadores do que todos os homens que morreram em Jerusalém? Eu vos digo, não, porque todos vós perecereis de igual modo, se não vos se arrependerem. Então, a gente pregar uma conversão sem arrependimento é perigoso. É perigoso, né? Isso só mostra que esse tipo de igreja, esse tipo de ministro, né? Ministério e tudo mais, ele não tem responsabilidade nenhuma com a obra de Deus. Para nós partirmos já para fechamento, conclusão, aqueles que não passam pelo arrependimento vão ter uma vida tão cômoda, tão sem adoração, tão fria, morna, vazia. Então é necessário até aquele que por algum momento está servindo a Deus ao seu modo, servindo no caminho do seu modo, ele realmente tem esse retorno ao princípio. Também aqueles que um dia passaram e se esfriaram, tiveram deslizes, também precisam passar pelo arrependimento. Tanto que nas cartas que Jesus envia após a sua glorificação ali para as igrejas em Apocalipse, para algumas delas ele cita o arrependimento. Ali nas cartas das 7 igrejas da Ásia, ele cita ali para algumas a Pérgamo, a Sardes, ali nós podemos citar Apocalipse capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 21 e capítulo 3, versículo 3. Nas cartas são alguns pontos onde ele trata de arrependimento, ou seja, ele está chamando ali pessoas, líderes e a igreja para um retorno, para voltar. Então, ou seja, alguém que já esteve no caminho, tem tropeços, erros e precisa arrepender-se e voltar para o eixo correto, o trilho correto da fé. Então, Deus chama para conserto, para que não tenha uma vida tão distante do propósito. A gente compara isso quando Jesus foi recebido numa casa
e quem o convidou foi um fariseu, e o fariseu convidou, ele foi, sentou e o fariseu não fez nada. Agora uma mulher pecadora foi, se lançou aos pés, beijou, derramou perfume, enxugou com os cabelos ali as suas lágrimas nos pés, fez tudo aquilo. E Jesus ensinou ele sobre aquele que é perdoado, aquele que não sentiu nenhum perdão, não se sentiu arrependido, recebe Jesus de qualquer forma, senta aí, senta aqui na mesa, não saudou. Agora, aquela mulher que se sentiu perdoada, que estava arrependida da sua vida de pecadora, então ela se lança, ela beija, ela adora, ela valoriza Jesus. Então, quem passou pelo arrependimento, sim, vai ser adorador, vai ser grato, vai servir com alegria, com intensidade, com amor genuíno, com prazer, com satisfação, fazer e estar perto do seu Salvador. E aí ele vai sempre valorizar, estar perto de Jesus, envolvido nas coisas do reino. Exato, pastor. E a gente também precisa aí... sempre os extremos, né, que é complicado. Porque do mesmo jeito que a conversão sem arrependimento ela é um evangelho socialista, não é um evangelho cristocêntrico, não é um evangelho dentro da palavra de Deus, um movimento social, a pessoa também, né, pastor, ela que caiu, errou e se arrependeu, ela precisa fazer igual o Davi, bater a poeira, sacudir a poeira, levantar e tocar a sua vida, né? Porque esse arrependimento contínuo sem eu me aceitar, não, já arrependi, Cristo já me perdoou, ele leva à depressão também, né? Porque aquela coisa de eu nunca me sentir perdoado, porque tem esse lado extremo também. Verdade. Às vezes a gente tem pessoas dentro da igreja que falam, olha, eu fiz, você não faz ideia do que eu fiz. Eu não consigo me sentir bem mais com aquilo. Você se arrependeu? Pediu perdão? Pedi. Então, assim, se arrependeu, você entregou o seu problema, o seu pecado perante a Cristo, pediu perdão de coração, se arrependeu? É o caso de Davi, igual o pastor falou sobre essa questão aí de Davi, do erro dele, e aí vai lá, o seu filho morre, e ele passa aqueles dias no chão sem comer, sem beber, quando chega e fala, então, Davi, e ele esperando uma boa notícia, né? Orando, pedindo a Deus pelo filho, e aí chega e fala, então, Davi, seu filho morreu. Ele se levanta, se ajeita e vai comer, e todo mundo fica escandalizado, né? Oxe, como assim? Acabou de morrer seu filho, ele falou, e eu sou Deus? Ele falou, tá feito, minha parte eu fiz, me arrependi, tá lá nos Salmos, né? A confissão de arrependimento. Ele fala, já entreguei a Jesus, já entreguei a Deus, né? Já entreguei a Deus. E ele vai tocar a vida dele. Então, a gente precisa ter esse olhar atento aí também, os irmãos, né, que estiverem ouvindo e tal, né? Ficar atento, porque se arrependeu. Não é ficar arrastando correntes, não, né? Isso não é arrependimento também, não. E aí entra por outros caminhos, né, pastor? Verdade, um arrependimento somado à fé. Olha, eu tenho a certeza na promessa da palavra que o sangue purifica de todo pecado. Exato. Então eu entreguei, confessei, eu lancei, então o perdão está presente. Então podemos firmar este conceito aos nossos irmãos e alunos, que é necessário cada deslize, cada erro sim, retornar, confessar, mas essa convicção da palavra de Deus que garante perdão, garante vida, garante a festa do Pai que comemora o Filho que retorna, assim Deus se alegra por cada pecador que conhece sua condição, ou cada filho que está ali na luta, batalhando contra a carne, contra as fraquezas, contra os erros, mas está firmemente caminhando, marchando, não se entrega, não deixa o fardo da culpa pesar sobre a sua vida, não, ele entrega e sabe que Deus lança no mar do esquecimento, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Amém. Amém, queridos? Amém. Que você esteja firme para, mais uma vez, ministrar uma aula abençoada na sua congregação, nas escolas bíblicas dominicais, em todo o campo, para que, mais uma vez, seja uma bênção. Vamos prosseguindo nesse trimestre. A lição seguinte será a regeneração, porque sem o novo nascimento não tem como entrar no reino de Deus. Será o tema seguinte, que venhamos aprofundar mais e mais neste tema para crescimento e edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.